Essa semana, dentro do Uber, eu fui questionado por um motorista que estava se sentindo mal por não estar indo à igreja. E esse vídeo é exatamente a resposta que eu dei para o seu Rogério, que pediu para que eu pudesse compartilhar isso com mais pessoas. Então, se você também está curioso, fica ligado, presta atenção, que eu já vou responder para você aquilo que eu falei para ele. Então a nossa conversa com o seu Rogério foi uma conversa muito bacana. Eu estava em deslocamento até a igreja e começamos a conversar. Ele me questionou algumas coisas e no final das contas o seu Rogério também era teólogo, ele também já tinha feito seminário e nós começamos a conversar sobre algumas matérias, algumas questões de fé e no final das contas ele comentou que estava se sentindo um pouco incomodado por não estar indo às missas aos domingos. E a nossa conversa, ela se desenrolou exatamente a partir daí. Existe uma crença muito grande e muito forte de que somos obrigados a frequentar as instituições religiosas, nossas igrejas locais, os nossos prédios. Que talvez fazendo essa prática ou aquela, vamos conseguir a nossa salvação, vamos estar agradando aí a Cristo e as suas ordenanças. Mas espera aí, será que é exatamente assim? E a nossa conversa, ela se desenrolou e o ponto principal é entender em qual ponto da jornada cristã cada pessoa se encontra. Então, pegando o exemplo do nosso amigo motorista, era um cara que já tinha um conhecimento aí, né, bacana, poxa, 4 anos de seminário, nada, já trazem aí uma boa bagagem, já sabia algumas coisas, tinha um bom conhecimento e ainda assim estava se sentindo mal por não frequentar. O ponto de análise que a gente fez junto foi entender, puxa, mas o porquê que eu estou me sentindo mal em não ir, né? E a gente se sente mal justamente quando nós paramos para refletir sobre alguns elementos da palavra. Como, por exemplo, nós vamos ver em Hebreus 10, o apóstolo Paulo nos instruindo a nos reunirmos e não deixarmos de nos reunir. E as igrejas, elas eram plantadas dessa forma. Em contrapartida, quando a gente também vai olhar ali para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber um versículo, se eu não me engano, é no capítulo 17, deixa eu ver a minha colinha aqui, 17, né? O capítulo 17, versículo 24, vai dizer que o Senhor ele não habita em templos formados por mãos humanas. Então, afinal, Mateus, o que é a igreja? Né? A igreja, quando a gente para analisar, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo a gente vai ver dezenas de passagens dizendo que nós somos os membros que formam esse corpo. Então, nos reunirmos como igreja nada mais é do que estarmos juntos em comunhão. E esse é o ponto principal da comunhão. Mas espera lá, vamos entender a nossa ordem de prioridades e ali a conversa foi fluindo e o seu Rogério começou a também pensar nisso daí em conjunto. Como é que está a minha situação hoje dentro de casa? E o porquê que essa pergunta foi feita? Dentro de casa, dentro do nosso lar, é onde a gente vai exercer o nosso primeiro ministério. São as pessoas que estão mais próximas de nós e talvez essas sejam as pessoas mais difíceis por conta da intimidade, por conta do relacionamento. Muitas vezes as pessoas elas entram em casa e elas tiram aquela máscara que elas vivem na rua. Porém, dentro de casa é a nossa primeira missão. Então, quantas vezes eu já vivenciei em alguns anos aí de vida cristã, tantos pais deixando mulheres, deixando esposas, deixando seus filhos de lado por compromissos religiosos, por compromissos dentro da instituição.
Muitas vezes por falta de instrução, né, por ignorância, e a palavra de Deus também vai falar para a gente que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, por muitas vezes, as pessoas elas nem entendem exatamente o porquê estão fazendo o que estão fazendo e vão seguindo essa vida no automático e vão deixando de lado as coisas mais importantes. O que a gente precisa sempre entender é que na nossa lista de prioridades, e prioridade, teoricamente, é só uma, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser a primeira e a principal. Então, cuidar do nosso relacionamento com Deus, ele é algo que vai ser feito de forma individual. O meu relacionamento com Deus, ele não depende de você, por exemplo, que está me assistindo. Ele não vai depender do meu pastor, ele não vai depender dos outros obreiros, ele não vai depender de ninguém. O meu relacionamento com Deus vai depender do quanto eu, Mateus, estou buscando de fato ao Senhor. Dobrar meu joelho, orar, abrir as escrituras e meditar naquilo que o Senhor tem para mim. Esse daí é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu estou agindo de fato como luz do mundo, sal da terra, com aquelas pessoas que estão próximas a mim. Com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha esposa, com aqueles que são mais chegados. Se eu não estou conseguindo ser luz para essas pessoas próximas, se a imagem de Cristo não reflete quando as pessoas olham para a minha vida, peraí, então deixa eu dobrar um pouco mais o meu joelho, eu ler um pouco mais a palavra, eu jejuar um pouquinho mais do que eu estou fazendo agora, para que o meu relacionamento de fato se intensifique. E a partir daí eu possa impactar aqueles que estão perto de mim. E tudo isso feito, sendo um exemplo, sendo luz no ambiente que eu estou, aí sim eu posso assumir mais compromissos numa instituição, eu posso estar mais envolvido com ações, com caridade, seja o que for que te faça feliz. Mas a gente não pode inverter as prioridades, porque senão muitas vezes a gente acaba idolatrando. E idolatria é você colocar algo acima de tudo isso que a gente está falando. Idolatrando talvez uma instituição, talvez o nome de uma igreja, talvez um pastor, talvez uma própria ação, um esporte, um próprio animal. A idolatria, ela tem que ser cuidada. Então, a gente não pode inverter esses valores e colocar como mais importante o que de fato não é mais importante. Perfeito, mas Mateus, você está falando que eu não preciso ir para a igreja também, não é isso? Calma lá. E o que eu falei ali no comecinho do vídeo foi exatamente entender qual nível de maturação de fé nós estamos vivendo. Porque pensa comigo, vamos pegar alguém que acabou de se converter, um recém-convertido. Tá ali no primeiro amor, aquela chama, as coisas todas andando muito bem e aquela paixão, ela acende. Como é que eu vou falar, né? Como é que esse cara ele não vai querer estar naquele ambiente, que foi o ambiente que muitas vezes, de fato, ele teve o primeiro contato com isso, que foi o que motivou? É muito difícil. E além disso, a pessoa que ela está num processo de transformação, na verdade todos nós estamos no processo, mas aquele que está no início, ali nos estágios iniciais, muitas vezes os grupos sociais eles ainda não foram desfeitos. As práticas que eu fazia antes, talvez elas não foram abandonadas. E estar nesses ambientes que eu costumava frequentar, eles vão me fazer mal. A partir do momento que eu consigo trocar esse ambiente ruim por um ambiente bom, estar ali dentro de uma igreja, estar envolvido com coisas boas, ouvindo sobre a palavra de Deus e falando, e muitas vezes conseguindo até praticar tudo isso ali dentro, isso vai gerar ainda mais edificação. Percebe como são situações diferentes e a gente não tem uma resposta pronta para tudo? O mais importante que nós precisamos refletir é como está o meu coração frente ao Senhor. Eu estou repetindo meia dúzia de palavras, talvez, antes de comer, ou, dependendo do dia que eu lembro, no banho eu já aproveito ali, eu faço a minha oração, eu faço a minha reza, ou, não, eu acordei, eu vou dormir. Então, peraí, será que o meu relacionamento com Deus, ele está sendo, de fato, um relacionamento? A gente precisa ter muito cuidado com isso.
porque o que o Senhor nos pede e o que Ele deseja de nós é o nosso coração. É pouco, mas é tudo que a gente tem. Então, que você possa refletir nessa palavra, ser abençoado. E mais uma vez, quero agradecer o seu Rogério. Esse vídeo não estaria sendo produzido se não fosse pelo seu pedido. Que vocês possam se achegar mais de Deus, possam meditar sobre essas situações e que o nosso coração possa estar cada dia mais pertinho do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Um abraço e até o próximo.